O paciente está morrendo, parece que não há esperanças. O bom médico vem e faz o diagnóstico. E o diagnóstico parece ser, então, o fim do poço, o fim do caminho, o fundo do poço. Porque o diagnóstico mostra tudo de mal que vai ali. Mas é necessário esse diagnóstico para que o médico possa ministrar o tratamento que trará a vida. E é assim que o apóstolo Paulo vai concluir o capítulo 7 da Carta aos Romanos. Nós viemos aqui juntos lendo esse capítulo e parece que não há esperança e não há solução. Paulo mostra o homem natural em sua desgraça de tentar fazer o bem e cair no mal e evitar o mal, mas cai nele de novo. Mas no finalzinho do capítulo 7, ele traz então um caminho de vida. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos aqui na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, agora para concluir esse capítulo. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós temos essa oportunidade de juntos tratarmos desse capítulo. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela produz efeitos e ela nos traz vida. Nos ensina o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui abrir novamente a Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Agora nós vamos para a conclusão desse capítulo. Se você perdeu os vídeos anteriores, depois assista lá, tá? É muito importante para o entendimento desse texto também. Paulo veio então, veio trazendo todo esse problema, toda essa luta entre a vontade e a pecaminosidade. E aí ele fala assim, então assim, olha, é uma lei, como se fosse uma lei natural. Eu encontro, capítulo 7, verso 21, tá? Diz assim a palavra de Deus, assim eu encontro esta lei que atua em mim. Vamos ver você, se isso aqui não está descrevendo a gente. Me descreve. Quando quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Que crise da existência humana, quando o ser humano realmente quer fazer a coisa certa, né? Aqui a gente não está falando daquele estado do ser humano que está realmente, vamos dizer assim, como se fala, entregas baratas, né? Aquele que não está nem para nada. Eu estou falando aqui daquele ser humano que quer fazer a coisa certa. É aquele que está se autoavaliando e avaliando ao redor, e ele fala assim, eu quero viver a vida de um jeito que aquilo que eu fizer, se todo mundo fizer, a vida vai ser boa. Eu quero viver de um jeito ético. Aí esse ser humano, ele que medita, que ele olha para dentro de si, e que ele todo dia se levanta com vontade de fazer a coisa certa, ele encontra, assim, eu encontro essa lei que atua em mim. Eu quero fazer o bem, só que o mal está colado em mim. A pessoa quer, por exemplo, usar os seus bens, as suas finanças, para fazer a coisa certa. Mas ao mesmo tempo ela tem um egoísmo. Ao mesmo tempo em que ela quer ajudar o próximo, ela tem uma ganância. Ela sabe que aquele dinheiro é importante para ajudar uma pessoa que está passando fome, mas tem aquele lado também do apego à matéria. A mesma pessoa. Isso é uma crise comum ao ser humano. Lá no íntimo, essa pessoa quando para e medita, vamos supor que é uma pessoa que conhece a Bíblia, até mesmo que vai à igreja, ela tem um prazer na lei de Deus. Quando ela lê a Bíblia, ela concorda. Ela fala, é isso, tá certo. É isso. Só que quando ela vai viver essa vida, ela vê uma outra lei atuando nas relações dela. E essa outra lei faz ela prisioneira do pecado que atua na sua vida. É uma lei de carnalidade, como se fosse uma lei natural. É a lei da incapacidade humana de superar o pecado. Isso aqui, gente, é essencial para a gente entender o Evangelho. Porque está cheio de gente iludida nas igrejas hoje, acreditando que elas têm capacidade por si de fazer o que é certo o tempo todo. E a pessoa se enche de orgulho, ela se infla, ela se acha melhor do que o outro. Ela aponta para o outro e fala assim, pecador.
É a pessoa que, quando ouve uma pregação muito boa, às vezes até com um apelo à transformação de vida, ela pensa assim: ah, fulano precisa disso. Pena que fulano não estava aqui. Não, eu já estou aqui, eu já estou, né? E ela se infla. Paulo está explicando aqui, olha, o ser humano não consegue. Você pode tentar, você não consegue. É aquele que se orgulha, e eu estou falando daquele orgulho mundano mesmo, né? Se orgulha, por exemplo, da sua roupa. Ah, eu só vou à igreja com roupa tal. E daí? Você peca. Você acha que você tem algum motivo de orgulho pela sua roupa? Você acha que essa gravata aqui me faz mais santo do que alguém? Aliás, se você está chegando no canal, tá? Sabe por que eu uso gravata? Porque eu gosto, tá? Eu gosto de me vestir assim. Tem nada a ver com igreja, com nada disso. Inclusive, trabalhei anos e anos de terno e gravata, por questão de trabalho mesmo, né? Então, não é isso, sabe? Ou a mulher orgulhosa, se achando melhor do que alguém por causa do seu cabelo, da sua saia. Gente, a pessoa que faz uma coisa muito certa numa área, ela tem pecado em outra. Todo ser humano. Nenhum ser humano tem do que se orgulhar diante do outro ou diante de Deus. Nós temos que ter humildade. Paulo está trazendo aqui esse conteúdo e mostrando: todo mundo cai. Por melhor que você seja, por mais que você consinta com a sua mente, com a palavra de Deus e concorde com ela, você sabe e eu sei que todos nós temos aquela hora que a gente peca, que a gente faz o que a gente sabe que não devia. Porque eu não estou falando aqui, nem Paulo está falando nesse momento de pecado involuntário, tá? Daquela coisa que a gente fez uma coisa e nem sabia que estava fazendo errado. Paulo está falando, e eu estou aqui explicando, é daquele pecado voluntário. É aquela que a gente sabe que está errado e vai lá e faz. É andar pela calçada, ver a casca de banana, olhar para ela e dizer: eu vou pisar do mesmo jeito. E aí, quando a gente dá com as costas no chão, não tem surpresa nenhuma. A gente fala: eu sabia que eu ia cair. É óbvio que eu ia cair, é pecado. Mas a gente foi lá e fez. Todo ser humano tem isso. Então ninguém tem do que se orgulhar. E hoje é uma praga, uma doença que está afetando as comunidades cristãs, esse maldito orgulho de se achar melhor do que o outro cristão, que tem outra forma de vida cristã, se achar melhor do que aquele que é mundano. É a pessoa que, por exemplo, durante esse período pavoroso chamado Carnaval, ela está indo à igreja, ela está lendo a Bíblia, e aí ela se acha melhor do que aquela pessoa que está andando com prostitutas no Carnaval e usando drogas. Aí não é não? Uhum. Ela está fazendo algo melhor, mas a natureza humana é pecaminosa. A natureza do apóstolo Paulo. Gente, se Paulo, vou fazer aqui uma parte, tá? Gente, alguém consegue olhar para o apóstolo Paulo, para a vida desse homem, e com sinceridade dizer que esse homem não é um exemplo? Gente, Paulo foi um dos cristãos mais notáveis da história, um homem formidável, um homem que pagou todos os preços para viver a vida com Cristo, e foi até a morte por essa vida. Foi até as últimas consequências. Sabe o que Paulo escreve na sua autoavaliação? Sabe como é que esse homem santo se descreve quando ele escreve lá a sua carta para uma igreja? Eu, o pior dos pecadores. Gente, se Paulo escreveu isso, quem somos nós para achar que nós somos alguma coisa? Eu acho que é a hora de a Igreja do Senhor, nesse nosso país, as pessoas baixarem a cabeça em humildade, dobrarem os joelhos em humildade e buscarem mais o perdão e a santidade, em vez de levantar o nariz em arrogância, em vez de olhar de cima para baixo para o outro cristão ou para o outro mundano. Quando nós olhamos, pegar o exemplo da pessoa que eu falei que está no carnaval com prostituta se drogando, nós temos que olhar com amor e com dor. Porque o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, alguém por quem Cristo morreu na cruz, está se autodestruindo e destruindo outros. Nós temos que olhar com amor, não com arrogância. Então, Paulo, ele é o bom médico aqui.
Aqui ele está sendo o médico da alma. Ele está mostrando o diagnóstico do paciente, que é o ser humano. É o paciente ali à beira da morte, uma desgraça. Ele até fala, miserável homem que sou. E agora, dado o diagnóstico, ele mostra o caminho de vida. Miserável homem que sou. Essa é a condição do ser humano. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará do corpo desta morte? Quem me libertará dessa desgraça? E aí vem a cura. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E só nessa frase, ele traz todo o caminho da vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso o que nos faz mudar da condição de desgraçados para seres humanos debaixo da graça. Desgraçado é isso, tá? É sem a graça. Nós saímos de uma condição de desgraçados para uma condição de seres debaixo da graça. Como? Por ações próprias? Não, já vimos isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é Ele que vem nos resgatar dessa morte. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. A minha mente me mostra isso. Mas com a carne, quer dizer, todo esse lado podre do ser humano, da lei do pecado. Então Paulo agora mostrou o caminho de vida. Quem nos liberta dessa morte não são as nossas ações, não são os nossos atos, não é o cumprimento de qualquer norma que você queira, mas é Jesus Cristo. E aqui eu quero restabelecer uma ordem que Paulo já estabeleceu nos primeiros capítulos, mas só para a gente voltar e revisar esse conteúdo, para você não se perder. Não é fazer as coisas corretas que salva o ser humano. Quem salva o ser humano é Cristo na cruz. E é pela fé que nós recebemos a salvação. E aí, então, o ser humano salvo, porque ele é salvo, porque ele se tornou amigo de Cristo, ele vai produzir as coisas corretas. E isso é indissociável. O ser humano salvo por Cristo, ele vai viver as coisas corretas. Ele vai procurar o caminho de vida. Então não é o fazer as coisas corretas que compra a salvação, mas a salvação dada de graça na cruz, ela nos leva a olhar para Jesus e falar assim, eu não quero mais aquela vida torta que eu vivia. Eu quero andar com Cristo. E assim se restabelece o caminho correto e o caminho do Evangelho. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima para a gente ver o capítulo 8. E se esse vídeo foi bom para você, eu lhe peço o que eu tenho pedido. Compartilhe com uma pessoa. Deus abençoe.